O nosso convidado de hoje tem o dom de congelar o tempo e transformar algo comum em extraordinário. Nascido em Viana, mas conquistou o público em diversas cidades. Filho de Maria Amélia e Raimundo João. Fotógrafo desde 2012. Para muitos, Rômulo Cutrim. Mas hoje você irá conhecer além. Hoje será não o Rômulo por trás das câmeras, mas sim o Rômulo Cutrim em frente delas. Olá, Rômulo, um prazer estar aqui com você. Hoje, por motivos maiores, estamos apresentando, serão comandados aqui o podcast, somente eu e você. Nosso amigo Naelito, por motivos maiores, não pôde comparecer hoje, mas no próximo episódio já tem ele aqui também do meu lado, comandando o podcast Papo de Quem Sabe. E hoje, Rômulo, é um prazer, como eu já falei, ter você aqui, uma satisfação enorme. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Você que é uma referência na fotografia, uma referência em Viana, mas quem é o Rômulo por trás de tudo isso? Primeiramente, um prazer estar aqui. No dia que você mandou mensagem, eu fiquei muito surpreso. Mas eu digo que se fosse o Rômulo de uns anos atrás, nem iria aceitar, né? Mas hoje tudo mudou, tudo novo. E para mim é um prazer estar aqui, fazer parte desse momento. E ao seu lado também, O prazer é todo meu. você tão jovem e já tão grande na nossa cidade, né? Então, um Muito prazer obrigada. estar aqui no espaço de vocês. E Rômulo, quem é você por trás das câmeras? O você na vida real? Então, até o Rômulo, até a quarta série era um. A partir da quinta série foi outra. Acho que a personalidade mudou um pouco. Hoje eu sou uma pessoa bem reservado, gosto de coisas simples, minhas amizades são contadas aos dedos também. Gosto de estar em lugares Uma pessoa tranquilos. seletiva. Sim, sou Bem seletivo. sim, mas eu acredito que as coisas foram acontecendo na minha vida como tinha que acontecer, né? Então, para mim, sempre foi muito tranquilo. Nunca fui de estar tipo, em lugares muito movimentados, sempre fui reservado mesmo. E assim, você como fala, né, da quarta série teve uma mudança, Sim. depois para outra. Como foi que você entrou para a área de fotografia? Como foi que você se apaixonou pela área? Então, essa parte, eu me lembro, antigamente eu tinha um problema um pouco complicado, que me afetava muito, né? Em termos de rotina. Quando eu tinha uma rotina, quando eu era bem jovem mesmo, já criança, me afetava o meu psicológico e eu me sentia muito mal. E desde cedo eu já ajudava os meus pais, né? Eles a venderem as coisas, eu sempre ajudei minha mãe e eu lembro que teve um dia que eu pedi para Deus, quando eu fosse adulto, que ele me desse uma profissão que eu não fosse ter rotina, Nossa, que eu não legal. fosse ter rotina. Eu lembro muito desse dia. Mas também foi só esse dia que eu falei, mas eu sempre que me afetava muito, a rotina. Todo dia Também não praticar, gosto. fazer a mesma coisa. Sim. Aquilo me dava uma certa pressão psicológica. E a fotografia, eu digo que eu não escolhi ser fotógrafo. Foi um dom que Deus me deu e ela que me escolheu, né? Aconteceu tão naturalmente que eu nem percebi. Simplesmente foi acontecendo. A experiência dentro de casa com as minhas sobrinhas, nesse tempo eu nem entendia, nem sabia o que era estúdio. E eu me lembro que eu pegava o lençol da minha mãe branco, amarrava na parede e ficava com um celular, uma lâmpada e ficava fotografando minhas primas, Nossa. minhas sobrinhas. E teve uma vez, né, dessas experiências, eu peguei um choque segurando a lâmpada. Mas era assim. Eu me lembro que elas se produziam, elas pegavam os mosquiteiros, faziam de vestidos, amarravam na cintura, era muito divertido. Só que foi algo que aconteceu assim tão naturalmente que eu nem fui percebendo. E foi caminhando e foi tendo conexões com outras pessoas, foi começando a crescer. Aí minhas primas todas queriam fazer, minhas sobrinhas. Aí foi atingir meus amigos, eles começaram a querer também. Aí foi que Fotografias. eu fui me aprofundando mais. Aí esse foi o início. Sim. E aí, durante esse tempo, teve algo que te influenciou? Assim, nossa, eu quero essa carreira. Sim, Teve alguém que te inspirou? sim. Quem? Então, no início, quando eu iniciei, justamente este ano é um ano especial por isso, né?
Faz 20 anos este ano. Faz 20 anos, porque quem foi minhas maiores influências na fotografia foi a Mila e a Aline Moreira e o RBD, né? E eu me lembro que nesse tempo Você trouxe as fotos, eu né? trouxe, tá aqui as fotos. Obrigado. A Mila e a Aline. Sim. Os o- primeiros ícones vianenses da fotografia. Exatamente, o RBD. Quem não conhece o RBD é um grupo musical mexicano. Eles ficaram muito conhecidos com a novela Rebelde, quando entrou aqui no Brasil. E foi um grupo que foi nível mundial, né? Sim. E foi minhas maiores referências na fotografia que me impulsionaram Nossa, que lindo. a chegar até hoje aqui. Nossa, que legal. Pois é. E a Mila e a Aline, eu lembro que elas que trouxeram um ensaio para a cidade. Porque antes delas, tinha seu Baianinho e tinha seu Castro. Eles já praticavam no tempo das câmeras analógicas, né? Já tinha essa arte na nossa cidade, já tinha essa experiência com o público. Mas a Mila e a Aline, elas que trouxeram um ensaio fotográfico para a nossa Até porque cidade. aqui na cidade, típico de cidade pequena, né? Pra gente fazer um ensaio fotográfico, era só se fosse na escola. E aí, ó, vai ter foto de princesa Sim. quarta-feira, tá? Aí a gente tinha lá um ensaio fotográfico. Sim, sim. Aí, só que a fotografia já estava em mim nesse tempo, só que eu não tinha noção, eu não Sim. sabia, né? Eu gostava muito de praticar em casa. E quando eu conheci a Mila, quando eu comecei a ver as fotos dela, o que ela produzia para aquele tempo, ela Ó, tava... essa foto aqui Pois parece é. ser muito atual, Sim, né? Até as ela poses muito tava... legais. Não nem existia ainda o Facebook, então para mim elas estavam à frente do tempo delas, pelo que elas produziam, que elas faziam era poético, Sim. né? Então elas trouxeram essa arte para Viana, elas produziram vários ensaios pessoais delas, também de atendimento com outras pessoas, então isso me inspirou muito. Me inspirou muito e foi o ano que também eu conheci o RBD, que faz parte da minha vida também até hoje. Né? Sim, eles praticavam, eles faziam muito photoshoots. Eles tiveram uma carreira de 4 anos no início, então eles tinham que aproveitar aquele tempo. Então eles estavam o tempo todo se movendo, fazendo ensaios diferentes, tipos de interno, externo, locações diferentes, roupas diferentes. E eu me lembro que cada vez que eu olhava aquilo me inspirava muito e eu queria fazer o mesmo. Então, assim, foi eles dois que me inspiraram muito Nessa dentro da época fotografia. aqui, você já trabalhava no Castro Não. Cores? No caso, você já entrou pro Castro Cores inspirado em fotografia ou foi também ali junto? Porque eu lembro também de você lá, né? Sim, já gostava muito da fotografia e eu já tinha esse contato com a Mila e o RBD quando eu entrei para o Castro. E o Castro foi onde eu me aprofundei, eu tive a intimidade com a câmera, que eu fui realmente entender o que era fotografia, né? Foi no tempo ainda das revelações de filmes. Me lembro que eu ficava trancado dentro de um quarto todo escuro, só com um tanque de químico, fazendo a revelação dos filmes. Nossa, muito legal. E só ficava uma luzinha vermelha mesmo, que era um relógio bem pequeno, e eu ficava... eu me lembro que era na mão, que eu tinha que contar a quantidade dos tanques. Se eu pulasse um tanque, Não eu ia dar perdia o certo. filme. Era? Perdia o filme. Então, me lembro que eram uns 8 tanques, parece que era 4 ou 6 minutos que o filme ficava em cada tanque. Aí, depois desse processo, eu levava para secar no sol, no ar livre. Aí, eu levava para a máquina para ele, no outro laboratório, para ele fazer a revelação, a impressão das Então, tu imagens. não é geração Nutella, é geração raiz mesmo, né? Pois Do tanque, dos filmes. Por isso que hoje eu trouxe... Eu já ia perguntar sobre elas também. Sim, por isso que eu trouxe esses dois equipamentos hoje aqui. Essa daqui faz parte da minha vida desde esse tempo, que foi a primeira... Foi a tua primeira câmera, essa aqui? Antes da minha câmera semi-profissional, sim. Me lembro que foi um cliente que foi lá e ele perguntou se eu não queria. Sim. Até seu Castro achou até estranho. Porque para que você vai comprar uma câmera dessa? Você não fotografa. Só que já estava em mim, tipo, eram coisas que iam acontecendo. Você só não contava para as pessoas, no caso, né? Era um sonho teu. Sim, eu comprei porque eu gostava muito. Uhum. Só que nem eu não tinha esse entendimento que a fotografia já estava em mim. Então, eu me lembro que eu comprei, deixei ela guardada vários anos. Eu nunca utilizei ela, ela não funciona.
Mas faz parte da minha história e foi onde tudo começou, né? E essa outra aqui, ela veio de Boston. Nossa. Foi um presente que foi uma pessoa que eu conheci desde esse tempo também. Eu já tinha começado a produzir umas fotos numa minha primeira câmera. Foi uma semi-profissional da GE. Sim. Eu comecei já a fazer alguns ensaios de pessoas mais próximas, eu divulgava, né, nas redes sociais. E foi no tempo que a gente fez uma amizade, né, pelas redes sociais, e ele era fotógrafo nesse tempo nos Estados Unidos, e ele era fotógrafo de culinária, ele saía até nos jornais lá de Que Boston. chique. Pois é, aí teve um tempo que ele me falou que eu fui pauta no assunto entre ele e uma amiga dele na faculdade, que eles se admiraram muito em ver eu com uma câmera semi-profissional e produzindo... Tão bem. Sim, eles ficaram muito admirados com isso. Eu me lembro que uma vez ele me contou isso, aí depois de um tempo, uns anos, ele teve que mudar de equipamento. Ele falou, Rômulo, eu tenho um presente para você. Eu vou enviar para o Brasil. Aí quando ele me falou que era uma câmera, eu fiquei sem acreditar. Fiquei sem acreditar. E ele mandou para mim. Eu me lembro que demorou muito para me chegar até mim essa câmera, porque ele não quis enviar... De Boston também, até Viana, né? Primeiro ele mandou para Belo Horizonte, para casa dos avós dele. Foi o lugar mais seguro. Ele não queria, tipo, enviar SEDEX. Diretamente, né? Porque ficou com medo de alguém ter algum dano. Desviar e tudo sim. mais. Então, ficou, acho que uns 2 anos na casa dos avós dele, em BH. E foi um dia que o esposo da minha prima, que ele é caminhoneiro, ele ia passando por BH. E justamente na avenida onde os avós dele... Foi Deus. Pois é. Foi Deus. E justamente na avenida onde ela morava. Aí eu disse, Tiago, você que vai pegar para mim. E ela foi lá, recebeu ele, entregou o equipamento e trouxe super seguro. Nossa, que legal. E me ajuda muito hoje. Me ajuda Trabalha muito. hoje Sim, com ela, no caso. Eu fotografo também com ela. Nossa, que bom. E, Rômulo, quando é que você começou a ver que, cara, isso aqui dá certo, dá para me sustentar disso aqui e fez a fotografia o seu trabalho? Pois é, eu me lembro muito desse tempo que fosse pela minha mãe, ela queria para mim entrar na advocacia, alguma área parecida com essa, porque nesse tempo, né, a arte da fotografia não era algo lucrativo. E também empreender naquela época era arriscado, Sim, né? Porque você é empreendedor. Sim, era bem arriscado. Só que foi algo que nunca me atingiu. Eu nunca pensei pelo lado financeiro. Sim. Acho que estava tão forte em mim que, como eu lhe falei... Você fazia pelo amor. Sim, exatamente. E eu falei, sim, eu até tentei em São Luís, eu fui na faculdade, mas não foi. Não era para ser. A fotografia falou mais alto. E, como eu lhe falei, foi o dom que eu pedi para Deus, foi o pedido que eu fiz para ele há uns anos atrás, e ele me atendeu. Então, eu já estava muito certo daquilo que eu queria depois que eu passei pelo Castro Cores, né? Depois que eu tive intimidade ali com a câmera, com os equipamentos, foi o que eu decidi que era isso que eu queria. E eu falei para ela, eu disse, mamãe, eu vou ser fotógrafo, eu quero entrar nessa área. E para ela foi muito difícil, me lembro que para a família toda. Foi um choque. Foi um choque. Eu disse, isso não vai te dar futuro, você não vai ter uma boa renda, né? E algo que hoje eles ficam surpresos, né? Sim. Eles ficam surpresos. Eu não me surpreendi tanto, eu me surpreendo. Porque é uma coisa que você acreditou, né? Então... Sim. Como eu lhe falei, as coisas foram acontecendo. E hoje eles ficam muito surpresos por tudo que eu já proporcionei para os meus pais, através da fotografia. E hoje eles não me falam nada, eles só agradecem também. Sim. É uma coisa parecida comigo, porque eu sou formada, mas eu não atuo na área. No caso, eu sou criadora de conteúdo. Sim. E na época, não era nem que minha mãe não me apoiava. Ela me apoiava, mas sempre, tipo, estuda. E aí, hoje eu posso proporcionar, graças a Deus, a ela o fruto do trabalho que, tipo assim, sim, eu gosto do que eu faço. Então, isso é muito legal mesmo. Mas, Rômulo, toda profissão tem seus altos e baixos, né? Você falou que sempre foi motivado, que sempre teve ali crente que as coisas iriam dar certo. Mas você já pensou em algum momento desistir da fotografia, parar com a profissão? Sim. Acredito que em toda a área, em toda a profissão, tem seus altos e baixos, sim, tem essas experiências que deixam a gente em dúvida. Será se é isso mesmo? Será se é por aqui que eu devo seguir? E eu passei, sim, por alguns momentos assim, mas eu me lembro que o momento que foi mais profundo
foi no final de 2019, antes da pandemia. Uhum. Eu estava decidido mesmo A parar. a parar, desistir. Nossa, E eu nunca, nem pro meu público, nunca falei nunca nada. falou nada. Ninguém sabe. Acho que nem os meus amigos mais íntimos Mas tá sabendo aqui não agora, sabem. inédito. Vão saber Rômulo já pensou agora. em desistir. Pois é. Acho que foi a parte do meu psicológico também, que já estava sendo afetado. Uhum. E eu, porque se for, como eu lhe falei, se fosse pelo lado financeiro, nunca que eu ia desistir. Porque eu estava fazendo aquilo que eu amo, que eu gosto de fazer, entendeu? E foi que acho que já estava afetando o meu psicológico. Então, no final de 2019, eu decidi que eu ia embora. E até minha mãe aceitou, né? Ela aceitou e foi algo muito difícil para ela, porque eu me lembro que ela não gostava de ver os filhos fora de casa, muito Sim. distante. E eu ia embora para os Estados Unidos com um tio meu que Nossa, que mora lá. legal. E eu já estava estudando inglês em casa, praticando e tudo. E foi que veio a pandemia, né? E acredito que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E foi que assim, bagunçou um pouco minha cabeça e me fez pensar, não pensar em nada daquilo que eu estava decidido a fazer. E foi que eu voltei para cá, para Viana, fiquei com a minha mãe no isolamento. A gente passou um bom tempo, fiquei com ela sem sair de casa, nada. Uhum. E eu me lembro que depois disso, quando passou, eu disse: mamãe, eu tenho que voltar a fotografar. Que, Você tinha parado, né, no sim, caso, eu devido tinha, à pandemia. sim, eu tinha parado. E só que quando as pessoas já tinham começado a se movimentar, né, já Uhum. podiam sair, né, e estava crescendo muito o público. Eles estavam pedindo muito, eu quero tal Porque foi evento. justamente também depois que começou a era digital ficar muito mais Sim, forte. Então, sim. ficou bom pra você também, né? Então foi um divisor de águas para mim. Foi da água para o vinho Sim. antes e após a pandemia. E depois. Então foi Muito totalmente bom. diferente. Foi algo que hoje eu nem penso mais. Tipo, me desfazer, sair, porque foi onde o meu público cresceu, onde eu comecei a ter mais visibilidade, eu tive mais experiências, conhecer outras pessoas e lugares também. Não, é algo assim que é a tua cara. A gente olha pra você, nossa, ele é fotógrafo. Você sabe se comunicar muito bem também, não verbalmente. E assim, eu falei sobre momentos que você já pensou em desistir, mas teve algum momento engraçado na fotografia que, meu Deus, isso aqui foi o maior perrengue que eu já passei? Assim, Qual? eu me lembro teve vários, assim, detalhes, mas os dois mais fortes foi um aqui em Viana e outro em São Luís. Eu estava fotografando um evento e no início de evento, principalmente casamento, festa de 1 ano, na hora que o aniversariante está entrando, então tem que Uhum. aproveitar aquele momento e pegar os melhores takes, os melhores registros. E nesse dia eu estava eu fiquei muito focado em não perder nada e eu caí de costas no meio da passarela, no meio do público. Eu caí. Meu Todo mundo Deus. ficou só me olhando, tipo, sorrindo. E outro momento foi em São Luís. É, foi um aniversário também. E eu sempre tive muito cuidado com os agendamentos. Eu sempre tive um bloquinho, eu sempre agendei Uhum. tudo para não esquecer de nada. E nesse tempo ainda não existia Uber. Eu não tinha transporte. E aí só uma amiga minha, que ela ia para esse aniversário, ela me liga, ela disse: Rômulo, cadê você? A festa já começou. E eu em casa sentado. Meu Deus, tinha esquecido. Sim, eu esqueci completamente. Aí disse: Rômulo, cadê você? Tá todo mundo te aguardando. E naquela hora assim o meu sangue saiu do corpo, eu Eu fiquei sei como é branco, isso. fiquei muito Meu surpreso. Deus. Aí só deu tempo e ela me ajudou muito, disse: Rômulo, vem e tal. Aí foi que minha prima, ela tinha carro, ela me levou, foi mais rápido. Mas deu tudo certo. Graças a Consegui Deus. registrar todos os momentos, deu tudo certo. Então foi a partir desse momento que eu fiquei mais focado Sim, nessa parte para não essas coisas não acontecerem mais. Então sempre quando tem algum evento, eu sempre chego antes, antes. eu sempre estou ali no local do ensaio um pouco antes, então eu sempre dou prioridade a essas coisas para não se repetir mais. E assim, qual conselho você daria para a pessoa que quer ingressar agora na área da fotografia? Acho que o principal, se for aquilo realmente que você gosta, faça. Se você se sente bem, se for uma terapia para você, faça.
Já tive experiências com amigos próximos Aham. que pensaram pelo lado financeiro, disse, Rômulo, eu estou precisando de dinheiro, me ensina e tal. Aí eu falei, Não vai por essa área, não você vai, tá não vai pensando. porque não vai dar certo. Porque você sabe, todo negócio tem seus dias, né, de Verdade. caos. Por mais que seja no lugar que a gente ame, a gente passa por dificuldades e que nos afeta. Mas se você está fazendo aquilo que você ama, vai lhe afetar, mas não vai lhe afetar tanto, Sim. entendeu? Então, imagina você com uma profissão que não é do seu coração, que não é um dom, e você exercendo aquilo todo dia. Vai estragar seu psicológico. É igual eu como criadora de conteúdo. Às vezes as pessoas têm aquela mentalidade, tipo, eu vou começar também porque em um mês eu já tô rica. Mas não é assim. O É, processo é muito lento, sabe? Então, na verdade, nada que envolva empreendedorismo exatamente. não é fácil. E, Rômulo, vamos falar agora sobre superação. Você, esse ano, como já falou, completa 20 anos, né? E aí também já tem o fato do seu estúdio, que já está inaugurado. Porém, esse ano você teve ali algo que não estava nos seus controles e nem nos seus planos, que foi o acidente Sim. ocorrido, que comoveu a cidade. Eu lembro de eu mesmo ter chorado horrores quando eu soube, principalmente, claro, por conhecer você, mas, meu Deus, uma pessoa tão jovem. Conta mais sobre essa experiência. Então, antes do acidente, eu estava passando por uma situação pessoal da minha vida que ninguém da minha família sabia, nem os meus amigos e nem minha melhor amiga, que é a Andreísa, que Uhum. ela sabe de todas as minhas intimidades, Nem ela de sabia. tudo, nem para ela eu contei. Porque eu foquei em não ficar liberando palavras que não atrasassem a minha vida. Eu também penso assim. Murmurar, reclamar de algumas coisas, né? Então foi algo que eu cancelei, eu parei de abrir minha boca para reclamar das coisas, para não atrasar mais a minha vida, porque eu sabia que era ciente do que certas palavras podia me causar, né? Então eu estava passando pelo momento psicológico, estava muito afetado. Para mim, para algumas pessoas podem achar até estranho o que eu vou falar, mas esse acidente foi um presente para mim. Deus estava ali totalmente. Sabia que eu escrevendo um roteiro hoje, eu senti isso, porque eu fiquei, cara, acredito que até, não sei também, o negócio dele talvez estaria mais parado e tudo mais. E isso, assim, tipo, movimentou muito mais o nome, porque você é uma marca também, né? Não foi nem por esse lado. Não foi nem pelo lado financeiro. Foi algo, graças a Deus, que nunca me afetou tanto o lado financeiro. Sim, Mas eu estava sofrendo de crises de ansiedade. sim. Crises de ansiedade. E eu estava tão focado aqui em querer fazer tudo, desde quando iniciou a pandemia, que o meu foco veio para cá, para Viana. Eu abandonei meus clientes de São Luís, né? E eu comecei a atender todos aqui, mas o principalmente foi para estar ao lado da minha mãe. Eu me lembro que eu não deixava a minha mãe fazer nada. Eu quis contratar uma pessoa para ajudar ela dentro de casa, só que ela sempre foi uma pessoa muito reservada, né? E ela nunca aceitou. Eu disse, mamãe, tudo bem, então eu faço. Eu me lembro que eu limpava quintal, que eu limpava a casa, Nossa. eu não deixava ela fazer uma compra em supermercado, em frutaria, em padaria, tudo era eu. Eu não queria que ela gastasse com nada. Eu sei que tudo que ela já fez por mim, mas mesmo assim eu não queria que ela tivesse nenhum cansaço, Sim. né? E fora ela, eu sempre estava ajudando muitos meus amigos. Eu levava 2 sobrinhos todo dia para a escola. E eu me lembro que eu estava pegando muito sol. Os meus braços estavam pretos de tanto sol que eu estava pegando. Então, eu estava vivendo uma adrenalina muito grande. Cuidando de todo mundo e esquecendo de cuidar de você. Sim, exatamente. E eu acho que eu não estava mais me enxergando. Eu não estava mais me enxergando, então Deus viu que talvez poderia acontecer algo pior, então ele resolveu me parar um pouco. Me lembro que tinha dias que eu chegava no estúdio, só dava tempo de eu abrir, entrar e sentar e ficava me pressionando na parede para eu tentar respirar. De tanta Meu dor que eu Deus. sentia e falta de ar, por conta das crises de ansiedade. Eu me lembro que eu só pedia para Deus para o cliente ser bem atendido Aham. e que aquilo passasse. Graças a Deus, sempre quando eu peguei a câmera, quando eu pegava a câmera para fotografar, na verdade, quando eu pego, é uma terapia para Isso mim. que eu ia Parece que o falar. mundo não existe. Quando eu retornei agora, que eu fiz o primeiro atendimento, tinha uns amigos comigo no estúdio, eles ficaram assim, tipo, bestas, me olhando, né? Pela forma como eu me conectei ali, parecia que nada tinha acontecido. O Uhum. primeiro atendimento foi de uma amiga minha, Heloísa,
Ela estava Ah, nos olha aí. últimos dias esperando ela estava Pra nos ter o últimos dias Caleb. para ter o Caleb, para ter bebê, e ela me esperou e eu consegui, e deu certo. E foi justamente o meu primeiro trabalho, meu primeiro ensaio sobre nascimento. Por isso que no vídeo de divulgação eu falei, nascer e renascer, né? E tinha tudo a ver ali com o momento. E para mim foi assim, voltar de novo, ter essa conexão com a fotografia, e foi o presente. Pois é, e eu vinha passando por esse momento muito delicado. Talvez Deus viu que ia acontecer algo pior comigo, então ele resolveu me parar um pouco. Sim. Então, eu não lembro nada do acidente, não lembro como no dia, no momento do impacto, os dias que eu passei no hospital aqui em Viana, os 15 dias que eu passei internado em São Luís, só começo a lembrar dos últimos dias, mas do acidente não lembro de nada. O que eu sei foi o pouco que me falaram e o único vídeo que deixaram ver no momento que eu vou chegando na academia. E nesse dia, na minha cabeça, eu pensei que eu estava saindo, porque eu nunca tinha ido esse horário para treinar, né? E foi a primeira vez que eu fui. E como eu estava muito atarefado nos dias anteriores, produzindo, então nesse dia eu estava no estúdio e enquanto eu estava editando o material, o celular ficou posicionado em videochamada com os amigos e eu lembro, gente, terminou, vou treinar. Nesse dia eu não queria saber de nada, só queria ir treinar. Treinar. Me falaram que eu deixei o estúdio aberto. Foi, também ouvi Eu não falar. fechei, não me tranquei. Eu estava tão assim, acho que fora de mim, né, que eu não tranquei. E eu fui para academia. E foi no momento que eu fui chegando que aconteceu. E eu só sei por conta do vídeo que me mostraram. Foi o único vídeo também que eu vi. Mas não lembro de nada. Quando minha consciência foi voltando ao normal nos últimos dias em São Luís, eu me lembro que eu sempre estive em paz. Eu nunca senti trauma do acidente, de andar de moto, nada. Nunca tive Eu até nenhum. pensei que você ia ficar Não, traumatizado nunca de tive andar de nada. moto. Nada, nada, nada. Foi algo assim de Deus que ele permitiu para acontecer. Sim. E eu não sabia, quando eu abri meus olhos lá no hospital em São Luís, eles falavam que eu não abria nem os olhos, que de tão inchado que ficou minha cara. Nossa. Eles dizem que meu nariz ficou pequenininho e tão grande que minha cara ficou. E estava todo manchado, cheio de manchas aqui no pescoço, estava muito manchado. E para você ver que é algo tão incrível, que antes para mim numa padaria eu passava a base no meu rosto e hoje eu não uso nada, E a pele perfeita. manchas de melasma sumiram. Então foi realmente Deus. Foi Deus. Eu ia te perguntar se você considera que esse foi o momento mais difícil da sua vida, mas na verdade era o que você estava passando antes do acidente. Era antes do acidente. Para mim foi um presente, foi um Sim. presente esse acidente. Então eu lembro do último dia que minha mãe foi, decidiu, eu lembro e eu estava com a dúvida ali na cabeça, eu perguntei para ela, mamãe, o que realmente aconteceu? Foi que ela começou a Tu falar e tinha eu. dúvida se tinha sido um Não, na minha acidente? cabeça, quando eu acordei em São Luís, eu me vi ali no hospital, no leito, tinha acontecido algum acidente lá. Sim. E por isso eu estava lá e estava tudo bem. Eu estava me sentindo bem. Mesmo eles contam que eu sentia muitas dores, que eu nem dormia de noite, sentindo dores, e nem disso eu lembro. Aí nesse dia minha mãe foi e eu perguntei para ela o que tinha realmente acontecido. Foi que ela começou a contar que eu tinha sofrido um acidente em Viana, que entrei em convulsões, fiquei em coma. E quando ela começou a contar, eu comecei a passar mal. Eu comecei a me tremer, a chorar muito. Aí tiveram que retirar elas e chamaram os médicos. Eu nem lembro direito, me lembro só um pouco. Acho que meu psicológico não estava muito afetado, Abalado, né? porque eu tive rachaduras dentro da cabeça, né? E o sangue estava dentro do cérebro, E acho que por isso que me afetou muito o psicológico, mas foi só aquele momento. Me lembro que depois disso eu não tive mais nenhum problema em saber de nada, não me afetou meu psicológico, meu emocional, trauma nenhuma. E eu queria muito voltar. Eu me lembro que depois que eu saí do hospital, eu passei alguns meses só dentro de casa, eu não podia sair porque eu sentia muita tontura, eu perdi um pouco a visão, eu sentia muitas dores na cabeça. E depois que minha visão voltou ao normal, que a dor passou mais, e antes de eu vir para cá, eu queria muito chegar até dia 10 de julho, que foi o aniversário da minha mãe, que eu queria passar com ela. Aí foi que eu fui ao médico e eu pensei que ia ser algo rápido.
no dia desse retorno, porque eu já estava me sentindo bem, não Sim. estava sentindo nada. Hoje eu não posso fazer algumas coisas porque afeta ainda e eu sinto dor, eu sinto dores. Mas eu pensei que ia ser algo rápido, né? Porque não tinha mais nada sério, pensei que ele ia só ver meu estado e ia me liberar. Mas não, foi algo assim tão incrível, quando me lembro, quando eu entrei na sala, foi antes do dia 10. Uhum. E ele me viu, aí ele não me reconheceu. Ele, quando viu no computador que era eu, ele pegou um susto e começou a sorrir. Disse, Rômulo, é você? Eu não estou acreditando. Que me viu assim, desse jeito aqui, Uhum. sem uma mancha no rosto, nenhum inchaço, nada. E todas as manchas que eu tinha, era uma mancha muito grande no pescoço que eu tinha. Nossa. E até eu fico surpreso como ela sumiu tão rápido. E foi que nesse dia a gente teve uma conexão tão grande que ele falou mais da vida dele íntima do que eu, como eu estava me Sim. sentindo. Ele falou que ele passou por um processo parecido e que Deus teve que parar ele um pouco para ele pensar mais nele, olhar mais para ele. Hoje ele sabe dizer não para as pessoas, que antes ele não sabia dizer não. E eu Você também vivi tinha essa dificuldade de dizer essa não? mesma dificuldade. Por isso que eu estava nessa fase assim, elétrico, eu não parava. Eu não conseguia mais dormir também. Sim. Eu tava o tempo todo, tipo, de um lado para outro, tentando fazer alguma coisa, querendo ajudar todo mundo. E estava me afetando muito, né? E ele falou que ele passou por isso também. Deus teve que parar ele um pouco, para ele colocar a mente e a cabeça dele no lugar. E hoje ele sabe se posicionar, ele sabe dizer não, ele sabe aproveitar mais a família dele. Ele me contou quando ele sai de casa, ele vai para a casa dele, aproveita a esposa, o filho dele. São esses momentos importantes das nossas vidas, né? Então foi muito especial esse último retorno que eu tive. Foi que eu consegui voltar, depois desse último retorno que eu tive ao médico, consegui voltar para Viana, que me liberaram. E, assim, você já tem uma certa dimensão da comoção que a cidade fez, do carinho que tem por você? Me contaram. Até hoje eles me contam, porque eles pensam que eu fiquei com trauma, que afeta meu Aham. psicológico, eles vão me contando ali aos poucos, mas eu não tenho nenhum problema. Mas eu fiquei sabendo de muitas Das coisas, campanhas. sim, sim, e eu sou imensamente grato a Deus e a todos vocês. Até pelo mínimo detalhe que todos vocês fizeram, pelas correntes de orações, pela ajuda nas redes sociais, por tudo que realmente fizeram. Uma pessoa que esteve me acompanhando muito quando eu cheguei no hospital aqui em Viana foi a Cielma. Uhum. E ela já estava. Já era para ela estar em casa, mas ela largou tudo e ficou ali comigo. Nossa, E que me bom. conta que ela estava com a cara tão grande de chorar, preocupada comigo, e ela largou tudo e ela que me acompanhou até em São Luís na ambulância. Então eu sou muito grato a todas as atitudes, a todos que fizeram algo por mim. E eu tive já alguns momentos com alguns amigos mais próximos que até isso ajudou eles em algumas situações que eles estavam passando na vida deles com o psicológico, que Deus falou com eles, entendeu? Então era algo que tinha que acontecer. Se não fosse com as meninas, ia ser com outra pessoa. Por isso que eu sempre estive em paz em relação a esse acidente, nunca me afetou, nunca tive nenhum ressentimento. Uhum. Eu já tive contato com as meninas também, abracei uma Elas estão bem, delas, né? estão bem, graças a Deus. Hoje eu digo que eu só agradeço, só tenho a agradecer. E para mim foi um divisor de águas pelo Rômulo que era e pelo Rômulo que é hoje. Hoje eu não faço questão de nada. Se eu tenho a melhor roupa, o melhor perfume, não me importo com nada. Para mim tudo tá bom, tudo tá ótimo. Eu só sei agradecer. Ajudou também até Agradecer. na timidez, né? Que você falou Sim, que antes não sim, aceitaria. se fosse um Rômulo de uns anos atrás, vocês não iam me ver aqui, porque era muito íntimo, muito tímido. Sim. Eu não conseguia me posicionar, até para falar com o meu público mesmo, nas redes sociais, sobre mostrar algum trabalho, me filmar, me gravando, falando, eu não conseguia. Era muito preso Muito a isso, fechado, muito né? fechado. E me ajudou muito, me ajudou muito. E meu primeiro vídeo, quando eu voltei para cá, foi falando, foi interagindo. Algo que tu não faz no teu É, perfil, né? Mas que sim, agora começou a fazer. graças a Deus. E você falando isso até me motivou também, porque eu tenho muito problema em relação a
excessividade de trabalho, eu quero sempre me preencher ali. Quando eu tô assim, vaga, aquilo ali me incomoda. E aí também teve uma época, final do ano, que eu tava colocando tanto trabalho pra mim e eu não tava tendo tempo pra mim, também não tava me enxergando, né? E aí eu tive que ter um esgotamento físico pra eu começar a me enxergar. Eu lembro de uma vez que eu acordei 5 e pouca da manhã, com meu coração muito acelerado, tudo formigando. Aí eu acordei todo mundo em casa, gente, eu tô infartando. E aí eu tive que ir pro hospital. Aí falaram que era só ansiedade. Mas é um problema que eu tenho que trabalhar também mais em mim. E tem muita gente que não tem noção sobre ansiedade e pensa que realmente tem algum problema. Sim, Começa a sentir alguma dor e pensa que realmente está com algum problema e não aceita que tem ansiedade. Desde o primeiro momento que eu comecei a desenvolver ansiedade, que a minha amiga, a Andreisa, ela falou, Rômulo, isso é ansiedade. E Deus me mostrou que era. Então eu sempre fui ciente que aquilo era ansiedade, que eu não tinha nenhum problema, porque eu sentia muitas dores. é verdade, a gente Muitas sente mesmo. dores. E um momento no hospital, antes que eu esqueça, que foi muito especial para mim, que Deus me mostrou que realmente aquele acidente era para acontecer, que Ele estava comigo, quando a minha mãe me contou que eu comecei a passar mal e tiveram que retirar elas, e eu me acalmei depois, eu fiquei normal, eu fiquei tentando lembrar do acidente. Só que eu não lembrava de jeito nenhum. Então, eu tentando lembrar, me lembro que começou a me vir Lembranças. cenas do acidente. Só que na frente do acidente tinha uma luz muito grande. Nossa. Era Deus. Ele Sim. não deixava eu ver tudo. Só que ele me mostrou que ele estava ali ao meu lado. Ele me mostrou por que aquilo aconteceu, por que foi daquela forma. E eu me lembro que depois que eu saí do hospital, que eu estava na casa da minha irmã, em São Luís, ela foi me mostrar o vídeo da hora da batida, e foi justamente A cena que veio na tua cabeça. do mesmo jeito como Deus me mostrou as cenas na minha cabeça, foi como aconteceu. Então, por isso que hoje eu sou muito tranquilo a respeito a isso. Não me afeta em nada, trauma, nada. Graças a Deus. E como é que está sendo o processo da sua volta no trabalho? Então, para mim, está sendo um privilégio, uma oportunidade. Todos que eu, por enquanto que eu já atendi, para mim é um presente, é uma alegria. A alegria está sendo ainda com calma, eu estou atendendo por enquanto somente no estúdio, em eventos, em infantil, eu não abri a agenda ainda, então somente lá no estúdio que eu estou atendendo, mas está sendo uma alegria. Muito legal. E sobre o estúdio, você estava se preparando para inaugurar o estúdio, Sim, né? sim. E agora já inaugurou. Conta mais pra gente sobre essa novidade aí de 2025. Agora tem o estúdio Rômulo Cutrim, no caso? Exatamente. Pois é, e sobre essa sua pergunta, tem a ver com o que a gente falou no início, né? Sobre qual profissão a gente escolher para a gente. Se fosse por algo financeiro, Sim. nunca queria ser fotografia, porque mais de 10 anos agora que eu consegui Que tá abrir meu conseguindo algo. estúdio, né? Agora que eu consegui abrir meu estúdio. Antes eu montava em lugares de amigos próximos, íntimos, que eles cediam um espaço para mim, eu conseguia montar o estúdio, mas hoje eu tenho tipo meu estúdio como eu queria, entendeu? E quem chega lá se sente muito confortável. Como aconteceu, teve esse ocorrido, eu não consegui finalizar tudo, né? Então, agora que eu voltei a me organizar, que eu vou tentar finalizar o que está faltando, mas já comecei a atender a parte principal, que é o interior, já tá pronto, o fundo infinito, essa parte já está tudo ok e já tendo. E pelo que você compartilha nas redes sociais, tá bem aconchegante, Sim, né? Inclusive, eu sim. quero fazer meu ensaio fotográfico lá. Vamos. E aí também já faz o teu merchan aqui, pra gente fazer um ensaio fotográfico com você. Entre em contato nas suas redes sociais, como é que faz? No meu perfil no Instagram tem o link Na bio? da bio e direciona diretamente pro WhatsApp. Vai ficar aqui, a gente vai colocar aqui pra Sim, você, tá bom? O contato, né? Pra você marcar um ensaio fotográfico faz de todo jeito, né? Com o sim, seu baby, com você, da sua família. O Rômulo, como eu falei no começo daqui da gravação, ele congela momentos comuns e transforma em extraordinários. Então, assim, é impactante real o trabalho que ele faz. obrigado. E, Rômulo, agora, com tudo isso, né, você contou como estava a sua saúde mental antes. E agora, como é que está? Melhorou tudo?
Não, como eu falei, foi um divisor de águas. Me ajudou muito. Me ajudou muito. E como eu lhe falei, hoje eu não faço questão por muitas coisas. E o que for, que tiver bom para Deus, está bom para mim. Muito legal. Entendeu? E graças a Deus, para mim está tudo bem. Para mim está tudo bem. Quando eu vou fazer algo, eu entrego nas mãos dele. Se for da vontade dele, vai acontecer. Fica Senão, até mais tranquilo, tá né, tudo desse bem. jeito. Pois é. E antes eu não era assim. E sobre o estúdio, antes do ocorrido, minha fachada está comprada desde janeiro. Eu contratei uma empresa de São Luís para vir colocar e eles tiveram uma certa demanda lá e eles ficaram adiando, e foi que eu cancelei e contratei outra pessoa daqui, só que essa pessoa também estava sobrecarregada de serviços também. E com isso eu estava muito preocupado e queria colocar logo minha fachada. Então, tipo, tudo isso foi me gerando ansiedade. Então, o Rômulo que era antes, que era de hoje, para mim tá tudo bem. Era uma pessoa mais estressada também? Um pouco. Era, sim. Então, hoje, para mim, quando conseguir colocar, tudo bem. E agora vamos falar também sobre motivação e vida pessoal, porque uma pessoa para ter fotos impressas de RBD, e nem é só essa, não é só isso aqui, né, que tem de Nunca. RBD, muitas coisas que ele compartilha. Nunca. Tem que ser muito, muito fã. O maior fã de RBD de Viana tá aqui na nossa frente. E você agora também teve a tour, né, do Sim. RBD, e você foi para Sim. todas no Brasil. Sim. Conta pra gente como é que foi essa aventura. Então, hoje, este ano, faz exatamente 20 anos que eu conheci o RBD e que eu conheci a Deus. Foi a primeira vez que eu me converti, que foi na igreja presbiteriana. Sim. E eu me lembro que, nesse tempo, eu vinha com os meus amigos, nas rodas dos amigos, eu era muito excluído. Eu era aquele mais excluído, mais zombado, mais criticado. E aquilo estava começando a me afetar, meu psicológico. Mesmo criança, levando ali na brincadeira, mas começou a me afetar. Então, foi no tempo que eu comecei a ter uma conexão com Deus, e faz 20 anos. E essas pessoas que era o pastor Maurício, a sua esposa Tereza, e os 3 filhos dele, Júnior, Daniel e Geiel. Eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Para mim, assim, foi um marco na minha vida. São pessoas muito especiais que eu já pedi para Deus que eu quero reencontrar eles. Sim. Quero ver eles. Desde esse tempo que a gente não se fala, a gente perdeu o contato, eles tiveram que ir embora de Viana. E foi no tempo que eu conheci o RBD, que o RBD chegou no Brasil também. E como eu era muito excluído da roda dos meus amigos, eu era muito rejeitado, já sofria bullying, né? Nesse tempo não existia essa palavra. Pois é. Foi que eu me lembro que o RBD iniciou com a novela, né? Rebelde. Só que eu não era muito ligado à novela, não me importava. Se eu não assistia, eu não queria saber. Foi que depois eu comecei a ter uma conexão com eles, diretamente com eles, né? E, por mais que eles tiveram uma fama, ou tenham uma fama tão grande mundialmente, né? Mas são pessoas extremamente simples, humildes, né? Então, Sim. acho que isso que me ligou mais eles. Eles estavam ali vivendo aquele momento, mas eles nunca perderam a essência da humildade. Exatamente. Me lembro de uma entrevista que a Dulce fez, a Dulce é a Ruiva. Ela falou uma vez que ela chegou em casa para ver a mãe dela, para ver a família dela, ela já chegou chorando, porque ela chegou e saiu, não conseguiu ficar, tipo, horas, nenhum dia, então era tão exaustivo que eles não tinham esse privilégio de dar com a família deles, de compartilhar momentos. E para eles foi muito dolorido aquele processo. Eu me lembro de fotos que eu vi deles dormindo debaixo de mesa em campo de futebol, sem ter ali aquele conforto, né? Então, eu tive essa conexão com eles nesse ano, no ano de 2005, e foi quando eu me senti ali rejeitados pelos meus amigos. Eu tive o RBD ali na minha intimidade, dentro de casa. Eu me lembro que eu só ficava dentro de casa, não me importava mais se eu estava na rua brincando, se eu estava com os meus amigos, eu tinha o RBD. Eu me lembro que eu curtia muito as músicas, eu ficava olhando fotos deles, e que liga também a área da fotografia, que me inspirou muito também. Então, para mim, foi uma terapia. E quando eu não estava em casa, eu tinha esse contato com a família do pastor Maurício, que me ajudaram muito. Foram pessoas que nunca apontaram o dedo para mim, nunca me julgaram. Eles sempre fizeram aquilo que realmente Deus fala
que Deus fala na palavra. É amar o próximo Como a ti mesmo, como a ti né? mesmo. Os mais errados devem ser os mais amados. Eu me lembro que eu era muito abraçado, muito acolhido por eles. E aquilo, eu queria estar mais perto deles mais ainda, entendeu? Então, para mim, foi um privilégio ter iniciado nesse tempo assim. E até hoje o RBD faz parte da minha vida. E eu me lembro que naquele tempo eu não me irritava, não ficava triste porque eu não conseguia ir em nenhum show. Eu queria muito isso, só que eu não tinha dinheiro para nada. Era um sonho distante. Era um sonho muito distante. Me lembro que a maior turnê que eles fizeram, que foi em 2006, que foi o último show, foi no Maracanã. Eu fiquei sabendo já no último dia que eles estavam aqui. Eles passaram por 12 cidades aqui. E eu tive um presente na última turnê deles, que eles se reuniram de novo, né? Nos deram esse presente. E eles passaram pelo Brasil. E eu consegui comprar o primeiro ingresso, porque era mais de 1 milhão de pessoas na fila tentando comprar. Foi isso que eu mais achei surpreendente. Meu Deus, o Romulo conseguiu ir em todos. Pois é, aí eu me lembro que na primeira tentativa, quando eles lançaram os ingressos, eu não consegui comprar. Mas eu não desisti, eu sabia que ia dar certo. Foi quando saiu a segunda demanda, eu consegui comprar, que foi de pista premium. Não ficou aquela emoção, meu Deus! Demais, eu surtei, eu disse, eu não acredito que eu vou. Só que era algo, assim, que era para realmente acontecer, que para mim, no meu íntimo, eu só queria ir no primeiro show e estava ótimo, que ia ser no Rio. Aí foi que a demanda, eles tiveram que estender mais, foi tão grande que eles abriram novas datas e eu consegui em 4, para quem queria ir só em 1. E eu me lembro que eu fui nos principais estádios, em cada estádio eu quis ter experiência diferente, fiquei em setores diferentes. Nossa, O legal. do Rio eu fiquei na cadeira inferior, o do Morumbi eu fiquei na arquibancada, mais distante, e os 2 últimos eu fiquei na grade ali, na Premium. Eu vi eles assim de pertinho. E não foi uma conexão, foi uma troca de fã para ídolo. Para mim nunca foi. Eu Sim. tive esse momento com a RBD de idolatrar. Eu tive esse momento que até um papel chiclete, eu tinha que guardar, eu tinha que ter tudo. Eu me lembro que nesse tempo Deus ele tocou em mim. E sem ninguém me apontar o dedo, sem ninguém me falar nada, eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, eu peguei tudo que eu tinha. Coisas caríssimas do RBD que eu colecionava, tudo original. E eu peguei tudo, coloquei numa caixa e fui pro fundo do quintal e queimei tudo. Nossa. Sem ninguém me mandar, Rômulo, você tem que fazer isso. Não. Foi por livre e espontânea vontade. E eu fiz isso, eu me lembro quando eu fiz isso, eu me senti assim em paz, eu tirei um peso de cima de mim. E hoje a relação que eu tenho com eles é maior do que a relação desse tempo. Tinha antes, né? Porque hoje é algo natural, por mais que ele esteja em outra profissão, fazendo outras coisas, eu vou ter o mesmo apego, vou admirar do mesmo jeito. É uma conexão de irmandade que eu sinto com eles. E quando eu estava lá nos estádios, no show, foi exatamente dessa forma. Eu não estava ali de fã para ídolo, eu estava como se eu estivesse vendo um irmão meu, alguém familiar, conquistando algo, né? E foi um presente, foi 20 anos e eles se reuniram nesse tempo para fazer essa turnê de comemoração. E foi perfeito, foi perfeito. E eu me lembro que antes na família, eles me falavam muito, você não vai para Rio, você não vai para São Paulo, são lugares muito perigosos. E eu me lembro que eu não vivi nada, foi surreal tudo que eu vivi lá. Foi, assim, realmente um presente. Algo de Deus mesmo, né? E exatamente fez 1 ano que eu tive a oportunidade de conhecer o Christian. Já ia te perguntar sobre ele. Pois é, eu conheci o Christian no ano passado, no São João da Tai. Eu nunca tinha ido no São João da Tai. E no ano passado, acho que você lembra que aconteceu as tragédias Sim, do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. E eu estava muito afetado. E eu falava para os meus amigos, gente, eu não vou. Vocês podem ir, eu não vou, não. Meu psicológico estava muito afetado e eu não queria ir, para mim estava tudo bem. Eu já tinha ido na turnê, já tinha realizado o sonho. Aí eles falaram, Rômulo, você tem que ir, você tem que ir. Foi que eles me motivaram e eu fui. Eu me lembro que eu fui 2 dias para o aeroporto e no primeiro dia eu tive contato diretamente com o assessor dele. E ele me falou, aí todo mundo estava com vergonha de ir até ele, porque eles não chegaram juntos. Primeiro chegou o assessor, disse, gente, eu vou. Aí eu fui, falei com ele, fui muito atencioso, disse, eu sei que vocês estão aí, querem ver o Christian, mas melhor vocês irem para casa, descansar, e ele não veio hoje. A gente pensou que ele estava mentindo, né? Porque ele, nos outros aeroportos em São Paulo e no Rio, ele foi muito afetado e até machucaram ele. Então, nos outros, eles meio que tentaram... Queria preservar ele. Sim, fizeram a mesma coisa em São Luís.
tinha muita gente esperando ele. No segundo dia, ele saiu por outro portão, porque a gente nem conseguiu ter contato com ele. Aí foi que nesse segundo dia eu fui com um grupo de amigos para a porta do hotel, a gente ficamos lá até certas horas, até a noite, e nesse dia era o dia do jantar da Thay com os famosos. E ele realmente ele não foi, porque ele estava cansado devido à viagem, ele ficou descansando. E o assessor desceu para dar essa informação para a gente, ele me viu novamente. Sim. Aí ele disse, gente, a gente não vai ver ele, tá tudo bem, ele precisa descansar. Aí cada um foi para sua casa. Aí no dia do evento eu já estava assim conformado, estava tudo bem. Eu me lembro que eu só coloquei meu uniforme, minha camisa branca, minha gravata e Eu nem pensei que tu ia trazer, tu acredita? esqueci. Na verdade, está em São Luís. Ah, Está em São tá. Luís. É, Aí eu me lembro que eu me vesti normal, sem, tipo, empolgação nenhuma. Você quer só admirar, só ver ele ali de Sim. pertinho. Eu me lembro que na hora que a gente chegou lá no espaço, a gente ficou logo na grade, a gente conseguiu ficar logo bem na frente. E nossa energia estava tão forte ali que acabou chamando a atenção da produção do evento. E quando eu me espanto, chegou a TV. E eles fizeram uma entrevista comigo, eu fiz essa entrevista em espanhol. E viralizou, que Nossa. ficou em várias redes sociais. Eu tenho até Sim. hoje essa entrevista gravada, foi bem curta. E eu me lembro que ela ficou tão assim, que A ela... gente vai colocar aqui, tá? Pra vocês Vou colocar para assistirem. vocês verem. Ela se arrepiou muito na hora. Ela disse, meu Deus, e tal. Ela se arrepiou na hora. E eu fiquei ali, a gente ficou ali cantando e tal. E ele ainda não tinha chegado. Eu me lembro que eu fiquei uma certa hora de cabeça baixa na grade. Quando eu me espanto, só uns seguranças me puxando. Rômulo, vem. E eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo. E o assessor dele estava lá. Rômulo, vem. Foi que os seguranças me puxaram da multidão, me passaram da grade, me colocou do lado dele. Você vai conhecer o Christian. Meu Deus. Você vai conhecer o Christian. Escolhe 10 amigos que estavam com você no aeroporto. E foi uma loucura, a multidão naquela hora, todo mundo gritando, e tinha uma amiga minha cadeirante. E eu tentando falar no ouvido dele que tinha uma cadeirante que era para tirar logo ela dali, porque as pessoas estavam indo sobre ela. E só que tipo, o barulho era tão alto que ele não estava conseguindo ouvir. Foi até que ele conseguiu ouvir e os seguranças conseguiram tirar ela. E para selecionar essas 10 pessoas foram muito difíceis. Porque foram pessoas que eu conheci a primeira vez no aeroporto, foram amizades que eu fiz ali naquele momento. Mas os mais próximos que eu tive, Contato. que eu tive mais contato, foram os que eu consegui selecionar. E levaram a gente para um camarim. O Christian ainda não tinha chegado, eu pensei que ele só ia chegar, fazer uma foto com todo mundo. E tudo ok, todo mundo feliz lá, cantando no camarim. Toda hora vinha um famoso, queria ver quem estava lá, porque era o único camarim mais lá dentro que tinha lá. Aí depois veio uma assessora e falou, ó, ele vai atender um por um. Nossa, muito por um. humilde, né? Pois é, aí me colocaram o primeiro da fila, como o assessor, ele foi me buscar, me colocaram o primeiro da fila e nos levaram para a porta do camarim. Só que tinha cadeirante, tinha mais uma menina que estava com o braço machucado, então a gente colocou elas na frente, eu fiquei sendo o terceiro. E tinha vários famosos tentando entrar no camarim do Christian. E a gente lá na fila. E eu me lembro que a Tainara saiu de dentro do camarim, acho que ela estava conhecendo o Christian, e ela foi até nós, veio até mim, conversou comigo, agradeceu por aquilo, né, que estava acontecendo, que nem ela esperava. E eu me lembro que quando eu entrei no camarim, que eu me vi ali com o Christian, se fosse assim, me digo, um fã mesmo, tinha chorado, tinha gritado, eu fiquei assim, sem reação. Eu me vi que ele Eu lembro, eu vi o vídeo. foi, né? Ele me abraçou logo, e quando ele estava assinando na minha camisa, dando um autógrafo que eu pedi para ele começou a me falar, eu conheço você, Olha, eu sei que quem é você, legal! eu sei qual é a foto do seu Instagram. Que é E tu sempre posta aqui umas 2 vezes, né? Ele já Sim, viu. ele sempre vê meus stories. E eu fiquei sem reação, aí ele me falou, aí ele parou de autografar e olhou para mim, eu só estou fazendo isso aqui hoje por sua causa. Que Nessa hora emocionante. minha alma saiu do corpo, eu fiquei sem acreditar, eu não tive reação, eu só agradeci. Tu tem esse vídeo completo? Eu tenho um trecho que a moça que ficou fotografando e filmando, ela gravou justamente essa parte. A gente também vai colocar aqui. Eu tenho ele. E para mim eu fiquei sem reação, ele me abraçou 3 vezes e no último abraço eu desejei uma boa volta para ele, uma boa viagem para o México e agradeci. Depois que eu fui caindo na real, e até hoje às vezes eu lembro, né? Eu vejo para essa pessoa bem que fez isso por mim e eu fico sem acreditar. Nossa, que legal. Sim, foi um presente. E Rômulo, assim, já falou de tantas conquistas, desafios, mas
qual a mensagem que você deixaria para você do Rômulo atrás, de 10 anos atrás, por exemplo? Acho que ter mais calma, aproveitar as coisas simples da vida, a simplicidade. Porque hoje, para mim, o verdadeiro tesouro está na simplicidade, está na família. Eu sempre falo para minha mãe que hoje eu sinto mais falta da minha casa, da nossa casa antiga, que a gente nem podia se encostar na parede, que a gente se sujava. Eu pegava no teto tão baixo que era do que a casa de hoje. Porque antes tinha o calor das pessoas, Sim. era mais unido, né? Então, eu digo que aproveitar as coisas simples da vida, porque ali está o verdadeiro tesouro, né? Na simplicidade. Porque, às vezes, hoje, luxúria, coisas tipo dinheiro, para mim não tornaram importa. supérfluos para você. Não importa mais. E, Rômulo, assim, a nossa troca foi muito genial. Confesso que eu estava até um pouco nervosa, porque eu sempre costumo aqui, né, apresentar com o Naeliton. Hoje eu estou aqui fazendo a direção por mim e por ele. E foi muito, muito legal. Muito obrigado mesmo. Foi um presente para mim. Quando você me mandou mensagem, eu aceitei na mesma hora. Não tinha dúvidas que era para acontecer esse momento. E você faz parte da minha vida. Você também faz parte da minha vida profissional. Profissional, já fiz vários registros seus. E isso aqui hoje para mim é um presente e estar nessa posição aqui, falando, se comunicando também, porque o Rômulo de antigamente não faria isso. Não faria isso. E para a gente encerrar de verdade, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e fale uma mensagem para quem está te assistindo. Acho que acreditar em você mesmo, que está dentro de você, no seu coração. Não se importar o que as pessoas vão dizer de você, apontar o dedo para você. Eu acho que Deus ele fala diretamente com a gente. E se para Deus tá bom, isso basta. Não se importe o que as pessoas vão te julgar, vão falar de você. Acho que o importante, como eu falei, está na simplicidade. O verdadeiro tesouro está na simplicidade, nas coisas simples da vida. Então, se a gente aproveitar esses momentos, coisas boas vão vir. Deus vai nos atingir, nos fazer atingir lugares, pessoas. Vai acontecer naturalmente, vai depender do coração, do nosso coração. Ai, muito, muito, muito legal essa mensagem, Rômulo. Como eu já falei, muito obrigada, eu sou muito grata por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E é isso, pessoal. Fica aqui mais um episódio do podcast Papo de Quem Sabe, dessa vez com o nosso máximo na fotografia. E é isso, acompanhe também a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso Spotify. E tchau!